Fala pessoal, bora comentar sobre o Banco Itaú e a Itaúsa, que são duas empresas excelentes da Bolsa Brasileira e que eu acredito que elas estão baratas e que poderão pagar bons proventos. Fora isso, no início de fevereiro, o Itaú poderá anunciar um bom provento extraordinário, então, se for o caso, ambos poderão pagar de 9 a 10% de yield neste ano. E também no final do vídeo eu vou comentar sobre essa dúvida frequente: uma ação paga 10%, mas a renda fixa poderá pagar 13%. Então vamos ver na prática que algumas ações podem entregar uma performance bem melhor. Então bora comentar sobre essa matéria que contém algumas projeções do Banco Safra para o balanço do quarto tri. Então o Safra destaca que o Itaú poderá lucrar 10,88 bilhões no quarto tri deste ano. E se esse fato acontecer, este ponto seria o maior lucro trimestral da história do Banco Itaú e também o maior lucro trimestral entre os bancos brasileiros. Consequentemente, o Itaú fecharia o ano com um bom lucro e uma boa perspectiva de pagamentos extraordinários. Outro ponto, o CEO do Banco Itaú já destacou em várias entrevistas que eles pretendem pagar proventos extraordinários e certamente o banco pagará proventos extraordinários referentes ao exercício de 2024. E a perspectiva, segundo o Banco Itaú, é que o provento poderá ser maior do que o dividendo extraordinário de 2023, porque naquele período o Itaú lucrou 35,6 bilhões e para 2024 o lucro entregue ficará acima do que 40 bi. Então poderá acontecer esse extraordinário maior porque o lucro cresceu e o banco tem capacidade de pagar bons proventos. Então em breve o Itaú e a Itaúsa poderão surpreender o mercado com bons pagamentos. E aqui temos a provável data do provento do Banco Itaú. No dia 5 de fevereiro, o balanço do quarto tri será divulgado e junto poderá acontecer um bom anúncio de proventos. Então perceba que em fevereiro do ano passado, a data aconteceu no dia 21/2 e o pagamento no dia 8 de março. E na época tivemos um extraordinário de R$ 1,12 por ação, fora os proventos mensais de R$ 1,5 e alguns proventos trimestrais entre 20 a 35 centavos. Então o Itaú tem anunciado proventos mensais de R$ 1,5, proventos trimestrais com a data como para março, junho, setembro e dezembro e um provento extraordinário para fevereiro de cada ano. Então o Itaú tem anunciado com uma boa frequência e tem gerado um fluxo consistente de renda passiva para o investidor. Fora isso, eu coloquei alguns cenários de proventos extraordinários. Nesta primeira linha temos o lucro esperado para 2024 na faixa de 41,4 bilhões e esse lucro será alcançado se o Itaú entregar 10,8 bi de lucro no quarto tri deste ano, que é a projeção, por exemplo, do Banco Safra. Além disso, eu coloquei 3 cenários, 60% de payout, 70% e 80%. Ou seja, 60% de payout significa que 60% do lucro seria repassado em proventos. Consequentemente, o Itaú poderia pagar R$ 2,50 a R$ 3,37 por ação, porém, temos que subtrair o que já foi pago relativo ao exercício de 24, que foi um provento na faixa de R$ 1,29 por ação. Então, o que poderá ser anunciado para fevereiro deste ano nos dá R$ 1,25 por ação, 1,67 no cenário mediano e 2,08 no cenário mais otimista. Então perceba que o provento extraordinário poderá ser bem maior do que R$ 1,12 por ação, até porque o lucro para este ano será maior versus 2023. Então no cenário base, 4,4% de yield, cenário mediano 5,9% e no cenário otimista 7,3% em uma tacada só. Fora os dividendos mensais de R$ 1,5 e os proventos trimestrais para março, junho, setembro e dezembro deste ano. Então perceba que o Itaú poderá gerar uma boa renda ao longo deste ano. E também essa estimativa no quesito yield acaba ficando parecida para a Itaúsa, ITSA4 ou ITSA3, já que o dividend yield para ITUB3 e ITSA4 ficam parecidos. Então se acontecer esses proventos projetados aqui, o dividend yield da Itaúsa ficará parecido, considerando esse provento extraordinário. Além disso, para 2025, o mercado possui uma visão otimista que o banco poderá crescer o lucro entre 8% a 12%. E também, se esse fato acontecer, a Itaúsa poderá apresentar um bom crescimento no seu lucro, já que 95% do lucro da Itaúsa é oriundo do Banco Itaú.
Então, quem possui a Itaúsa em carteira, esquece essas outras empresas do portfólio porque elas não representam quase nada do seu balanço. Então, fique vidrado no Banco Itaú e se esse lucro irá crescer ou não. Outro ponto, o pessoal do Safra colocou as suas projeções de proventos extraordinários e eles acreditam que o Itaú poderá pagar 18 bilhões em proventos extraordinários, o que nos dá um 6% de yield na cotação atual. E para calcular qual seria o dividendo por ação, entra aqui no site Investor 10, coloca o ticker da empresa, ITUB3 ou ITUB4, e aqui abaixo terá a quantidade de ações que é de 9 bilhões e 800 milhões. Então, se eu pegar 18 bi de proventos extraordinários, que é o que o Banco Safra projeta, e dividir por 9,8 bi de papéis, temos um provento extraordinário de R$ 1,83 por ação. Então, se eu dividir pela cotação atual, de 28,41, temos um dividend yield na faixa de 6,4%. Então, só o extraordinário poderá ficar acima do que 6%. E se você for pessimista, coloque R$ 1,20, R$ 1,30, R$ 1,40, e já iria representar uns 4 a 5% de yield na cotação atual. Outro ponto, considerando esse crescimento de lucros de 8 a 12% para 2025, se esse cenário acontecer, o Itaú lucraria 44 bilhões neste ano, e algo que chama atenção é que aparentemente o banco está barato por um PL de 6,3, média de 9,1, então temos um desconto de 30% versus a sua média de 10 anos. Fora isso, para o ano inteiro, se o Itaú permanecer pagando 60% do lucro, podemos ter 2,70 por ação, 9,5% de yield na cotação atual. E essa projeção fica parecida no caso da Itaúsa, que o dividend yield também ficaria nessa faixa de 9 a 10%. Então, para 2025, é esperado que tanto o Itaú e a Itaúsa paguem bons proventos, fora a perspectiva da continuação de bons lucros e bons pagamentos. Outro ponto, para fazer sentido, as projeções que eu irei destacar a seguir, essa foto mostra o histórico do ROI do Banco Itaú, e perceba que historicamente o banco sempre foi muito rentável, com um ROI de 20 a 24%, e recentemente a sua rentabilidade cresceu para 22%. Então o Itaú entrega uma rentabilidade acima do que o custo de capital. Consequentemente, aqui em cinza temos a criação de valor para o acionista. Então, ano após ano, tem acontecido a criação de valor. Consequentemente, quando pegamos gráficos de longo prazo, o Itaú entregou uma performance fora da curva. E se não me falha a memória, desde o plano real, ITUB3 foi a ação que mais gerou retorno para acionista, e ITUB3 entregou 90.000% de retorno desde o plano real. Então foi a ação que mais gerou valor para o acionista, considerando dividendos e apreciação. Outro ponto, sempre tem aquela pergunta, ainda mais nesse cenário de juros altos, que a renda fixa tem pago um rendimento elevado. Então o pessoal comenta, ITUB3 pagará 9,5%, mas a renda fixa vai pagar 12, 13, 14, ou até acima do que isso, em alguns casos mais arriscados. Então o primeiro ponto, lembre-se que 9,5% de yield considera apenas 60% do lucro em proventos, e os outros 40% serão reinvestidos com uma rentabilidade elevada, tanto que o Itaú entregou na média 21% de ROI de 10 anos para cá, e esse ponto pode incrementar o seu resultado futuro. Enquanto isso, na renda fixa, esses 13% seria bruto sobre 100% do capital investido, então se retirar impostos ainda ficaria menor do que isso. E também bora comentar sobre outro indicador para ter noção do retorno que o Itaú poderá gerar. E para calcular este indicador de Earn Yield é só fazer o inverso do preço sobre lucro. Então se o PL for de 5, o inverso disso, 1 dividido por 5, nos dá 0,2, que é 20%. Então este seria o dividend yield máximo com 100% do lucro sendo repassado na forma de proventos, e também este indicador, aqui no caso 20% de Earn Yield, pode indicar o retorno que o investidor espera obter com base no lucro que a empresa gera. Então, ações cotadas por um preço sobre lucro baixo, caso o bom balanço permaneça, essa empresa pode gerar um bom retorno para o acionista. Mas tem que ver caso a caso para perceber se o bom lucro irá permanecer ou se o mercado está precificando dessa forma, porque eles podem acreditar em uma piora no lucro de certa empresa. Então tem que ver caso a caso. E aqui no Banco Itaú, lucro esperado para este ano, 44 bi, valor de mercado, uns 280 bi.
Então, se eu pegar 44 e dividir por 278, temos um Earn Yield de 15,8% para YouTube 3. Consequentemente, temos aqui quase 16% ao ano de retorno esperado apenas com o lucro que será produzido, e vocês concordam que parte do retorno será oriundo do provento pago e outra parte da apreciação na cotação. Então, em proventos, 60% disso nos dá 9,5% de dividend yield esperado. Porém, ainda irá sobrar 40% do lucro que o banco poderá reinvestir, digamos com ROI de 21%, que foi a sua média de ROI de 10 anos para cá. Então, 40% do lucro reinvestido com um ROI de 21% poderá gerar um retorno incremental de 8,4% ao ano, advindo do crescimento do patrimônio líquido do banco. Então, 9,5% de yield mais 8,4%, temos um retorno embutido no preço da ação de 17,9%. E supondo 5% de IPCA, isso representaria IPCA mais 12,3% ao ano. Enquanto isso, o pessoal ainda continua na histeria da renda fixa, de inflação mais 7, inflação mais 7,5%, e perceba que na parte de ações podemos conseguir um retorno melhor, desde que você selecione boas empresas e compre em bons preços. E por fim, eu não comentei muito sobre a Itaúsa, porém essa foto mostra que a Itaúsa repassa integralmente o provento recebido do Banco Itaú. Então perceba que em 2017 a Itaúsa recebeu 6,8 bi em proventos, sendo 6,6 bi do Banco Itaú. E a Itaúsa pagou 6,6 bi em proventos. Já para 2018, a Itaúsa recebeu 8,8 bilhões em proventos, sendo 8,4 bi do Banco Itaú. E a Itaúsa repassou para a acionista 8,4 bi. Então a Itaúsa repassa exatamente o provento recebido do Banco Itaú. Então por isso que o mercado também cogita que a Itaúsa poderá pagar bons proventos, já que se o Itaú pagar esses extraordinários, a Itaúsa também pagará bons proventos. Tanto que esse fato aconteceu em 2017, 2018 e 2019 e também em 2023, que foram anos que justamente o Itaú aumentou o seu payout. Então, no seu caso, tanto Itaú e a Itaúsa poderão gerar bons proventos para este ano. E vimos as projeções 9,5% de yield para YouTube 3 e o dividend yield da Itaúsa ficará parecido nessa faixa de 9 a 10%. Então, os memes acabaram e ambas têm pago bons proventos. E por sinal, apesar dessa pequena alta, eu ainda acredito que as duas são boas opções hoje, estão baratas, são rentáveis, entregam crescimento e poderão pagar bons proventos. Então, pessoal, destaquei um pouco sobre Itaú, Itaúsa, projeções e também sobre essa perspectiva de retorno, considerando esta ótica do Earn Yield. Aí comenta se você é sócio do Itaú ou da Itaúsa e se tem comprado neste patamar de preço. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro do YouTube para ter acesso a mais de 500 vídeos exclusivos só para quem for membro. E na parte de membros oposto, pelo menos 3 vídeos semanais, tem as planilhas com preço teto e projeções de mais de 70 empresas, tem meus aportes semanais, minha carteira aberta, tem um Telegram e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também muitas pessoas estão migrando para o BTG através do parceiro do canal e conseguindo bons benefícios, tanto na corretora quanto a corrente, cartão Black do BTG. Aí caso você queira conseguir tudo isso, é só preencher o formulário aqui abaixo e aguardar o pessoal entrar em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.